Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecida entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai-o perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Paz a todos. Mais uma semana se passou. Nós estamos tendo a oportunidade de começarmos mais uma semana, de estarmos na presença do nosso Deus, juntos adorando o nosso Senhor. Eu digo juntos porque essa distância geográfica, a impossibilidade de estarmos no templo, não pode nos separar do Senhor, do Deus da nossa vida. Então nós vamos adorar o Senhor, juntos louvaremos e bendizemos o Deus da nossa vida. Convido a você a fechar os olhos, vamos orar. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Pai, como povo do Senhor, adorando, ó Deus, ao Senhor, levantando, ó Deus, as vozes, ó Deus, em adoração, ó Deus, a Ti, ó Deus bendito, no nome de Jesus. Agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela guarda que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, pelas providências do Senhor, pelas provisões, ó Deus, que chegam, ó Deus, até os nossos lares, vindas, ó Deus, do Teu cuidado. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, pedimos a Ti que receba-nos, ó Deus, diante do Teu trono de graça. Aceita, Senhor, a adoração que viemos prestar, ó Deus, ao Senhor. É no nome de Jesus é que eu oro, ó Deus, a Ti. Amém, Senhor. No Salmo 103, do verso 8 até o verso de número 13, está escrito assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Oremos ao Senhor. Oportunidade que temos de confessar ao Senhor os nossos pecados e pedir ao Senhor que perdoe todas as nossas iniquidades. Vamos orar. Pai bendito, nós nos colocamos na Tua presença, reconhecidos, ó Deus, do mal que praticamos. Pecamos, ó Deus. Fizemos, ó Deus, o que é mal perante os olhos do Senhor, desobedecendo, ó Deus, os preceitos, ó Deus, do Senhor. Por isso clamamos, ó Deus, ao Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós. Concede-nos, ó Deus, a oportunidade de começarmos de novo, de fazermos, ó Deus, o que é reto, do que é certo, perante os olhos do Senhor. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, eu peço, ó Deus, ao Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 28 e vamos fazer a leitura juntos desse texto da palavra do Senhor. Salmo de número 28. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova.
Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Convido você a fechar os olhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do teu altar. Sabedores, ó Deus, do teu poder, da tua majestade e também, ó Deus, da tua bondade. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, porque só temos a ti. Confiamos, ó Deus, somente no Senhor e a ti recorremos. Ó Deus, olha, Senhor, para a nossa terra, tenha misericórdia, Deus, do teu povo. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, coisas terríveis, ó Deus, têm acontecido. E sabemos, ó Deus, que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, e vem, Senhor, nos socorrer. Nós já estamos, ó Deus, cansados, ó Pai, de tanto sofrimento, de tanto luto. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, tem misericórdia, porque só o Senhor, ó Deus, pode mudar, só o Senhor pode transformar, ó Deus, esse momento a qual nós estamos vivendo. Ó Deus bendito, todo o poder encontra-se nas tuas mãos. Recorremos, ó Deus, a ti. Clamamos, ó Deus, ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Socorre-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, pelos líderes, ó Deus, do nosso país. Ó Deus amado, aqueles, ó Deus, aos quais o Senhor permitiu que tivessem, ó Deus, autoridade sobre a nossa nação. Clamamos, ó Deus, pelo nosso presidente, ó Deus. Clamamos, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que estão à sua volta, que auxilia, ó Deus, no dia a dia, ó Deus, da sua administração, os seus ministros. Ó Pai bendito, clamamos ao Senhor pelo Congresso Nacional. Clamamos, ó Deus, ao Senhor pelos governadores, prefeitos, deputados estaduais, vereadores. Ó Deus bendito, clamamos ao Senhor pelo poder judiciário, ó Pai. Ó Deus amado, no nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus, pela vida de todos aqueles que trabalham nos serviços essenciais, ó Deus, que colocam, ó Deus, as suas vidas em risco, para que nós tenhamos a oportunidade de ficarmos seguros, ó Deus, em casa. Ó Deus amado, no nome de Jesus, derrama sobre eles, ó Deus, do teu cuidado, da tua proteção, sustentando, ó Deus, a cada um deles, ó Pai. Ó Deus amado, Senhor Deus, com todos aqueles que trabalham, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, todos aqueles que trabalham na rede de saúde, Senhor, que estão aí, ó Deus, tratando, ó Deus, de frente com esse vírus, ó Deus, tão destruidor.
Pai bendito, sê com eles, livrando eles, ó Deus, desse mal, sustentando, guardando-os, protegendo, ó Deus, os seus lares, os seus familiares, para que eles tenham paz, tranquilidade, ó Deus, para trabalharem. Pai bendito, livra eles, ó Deus, do mal, e usa-os, ó Deus, como instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para a vida daqueles que estão no leito de enfermidade. Ó Pai bendito, no nome de Jesus, recorremos a Ti, clamamos pela Tua misericórdia e pelo Teu favor. No nome de Jesus é que eu oro a Deus a Ti. Amém, Senhor. Amados irmãos, agora nós teremos a oportunidade de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Hoje teremos o privilégio de ouvir o reverendo Luiz Fernando, pastor da nossa congregação M1, pastor auxiliar aqui da nossa igreja. Você esteja atento, com seus ouvidos prontos para ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, abra sua Bíblia aí, em 1ª carta de Pedro, capítulo 1. 1ª carta de Pedro, capítulo 1. Nós ficaremos apenas do versículo 3 até o versículo de número 5. 1ª de Pedro, capítulo 1, de 3 a 5. Acompanhe a leitura da palavra que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Oremos ao Senhor. Ó Pai eterno, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra e agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua presença. Ilumina-nos, pois, ó Pai, o entendimento, para que assim guardemos a Tua palavra no nosso coração e a pratiquemos, ó Pai, no nosso dia a dia, para a honra, louvor e glória daquele que nos regenerou nessa esperança. Assim oramos em Cristo. Amém. Lá pelas tantas do século XX, meio ali do século XX, havia um jovem galês chamado Jones. Ele, em busca de uma educação melhor, ele teve que abandonar toda a sua casa, abandonar os seus pais, e foi enviado para um internato muito longe da onde seus pais moravam. Anos depois, esse jovem Jones refletia sobre a experiência dele ter sido enviado para longe da casa do pai. Ele disse assim no seu diário: Devo acrescentar que sofri naquele tempo de uma doença que permaneceu comigo a vida toda. E isso foi saudade. A saudade é algo terrível, assim como o sentimento de solidão, de ser destituído ou de estar infeliz. É difícil definir saudade, disse Jones, mas para mim é a consciência de uma pessoa estar fora da sua área de residência e aquela que lhe é querida. Meus 3 anos no internato, continua Jones, foram muito infelizes, e isso foi apenas por causa dessa saudade. Eu tinha companheiros íntimos por lá, amigos do coração mesmo. Gostava das lições dos professores, mas lembro-me como se fosse ontem, sentado na igreja no domingo à noite, quando voltei para casa no final de semana. E subitamente, sendo atingido pelo pensamento, pensei assim: desta vez, amanhã à noite, estarei de novo na saudade. E de repente, me vi longe de casa. Todo cristão, ele experimenta algo um pouco análogo ao que Jones experimentava lá no internato, o que ele chama de saudade, né? De fato, saudade pode ser a palavra perfeita para descrever a constituição espiritual dos primeiros leitores aqui da carta de Pedro. A metáfora no versículo de abertura, que os compara a forasteiros da dispersão, nos deixa bem claro isso.
Para todos os que não estão familiarizados com a história do Antigo Testamento, os exilados, eleitos da dispersão, eram por natureza um povo disperso e um povo em conflito. Como os eleitos de Deus, eles lutaram com o que significava ser objeto das suas afeições, mas aparentemente abandonados a lugares distantes. Como exilados, eles lutaram com questões de engajamento cultural, que significava comportar-se como povo de Deus, mesmo vivendo sob a égide de um governo e de uma cultura ímpia. Nesse ponto aqui, de Pedro, não é errado supor que ele pegue a sua caneta para responder a perguntas trazidas pela saudade, a consciência de uma pessoa que estava fora da sua residência, que estava fora daqueles que lhe eram queridos. Sob essa luz, a introdução de Pedro é maravilhosa, ao começar assim, veja o versículo 3 novamente. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Significativamente, antes que Pedro faça qualquer outra coisa, ele se levanta para pronunciar uma bênção de Deus. Aviso, ele não escreve imediatamente sobre circunstâncias difíceis. Haverá tempo suficiente para isso no restante da carta. Ele também não é obrigado a começar dizendo o que eles deveriam se comportar enquanto viviam neste mundo. O que ele também tratará no restante da carta. O que ele faz é o seguinte, ele convida os seus leitores para fazer uma oração de louvor decidida e uma oração também determinada. Sabemos disso porque as orações judaicas, elas costumavam ser abertas com a palavra consagrada pelo tempo. Em particular, bendito seja Deus. A oração introdutória do louvor de Pedro soa surpreendentemente próxima à oração hebraica chamada Semoreh Ezreh, que significam as 18 bênçãos. As 18 bênçãos recitadas 3 vezes ao dia em toda a sinagoga judaica. E cada uma terminava com um refrão: Bendito sejas tu, ó Senhor. Imagina agora essas palavras, bendito sejas tu, ó Senhor, em cascata, não menos que 54 vezes por dia na sinagoga, na casa de Deus. Isso durante todo o Antigo Testamento. Em nosso texto, Pedro convida os seus primeiros leitores, onde quer que eles estivessem, a permanecer e a louvar a Deus, a abençoar, a louvar a Deus, por assim dizer, com 18 bênçãos. O objetivo sutil aqui da escolha de Pedro, dessas palavras de abertura, não teria sido perdido pelos seus primeiros leitores. Pedro sabe que quando os seus ecos de bênção fossem lidos em resposta ao seu chamado, os corações e mentes daqueles crentes seriam transportados através do terreno acidentado que os separava da sua pátria espiritual. Somente essa palavra, abençoado, tem força para trazer luz em espírito a Jerusalém e ao templo. E assim como uma frase, mesmo que uma única palavra, Pedro reúne um povo distante e disperso em suas casas, numa oração mútua que os leva da sua situação normal à sua situação espiritual à vista do trono do céu. Que incentivo, não é? Deve ter sido um convite maravilhoso ter lido estas palavras de Pedro. Embora eles possam estar escondidos em lugares remotos e em lugares afastados, agora eles são lembrados de que, como uma oração decidida e determinada, eles podem ficar na presença de tudo que lhes é querido, Deus. E você também tem essa oportunidade, você também pode, mesmo estando distante da comunhão, mesmo estando distante do lugar de culto, mesmo estando distante dos irmãos, ser elegido a uma condição espiritual de encontro com esses irmãos. À medida que nós nos reunimos em nossas casas para louvar ao Senhor em espírito e em verdade, em espírito somos assuntos ao trono da graça do Pai, e lá, conjuntamente com todos os eleitos dessa terra, louvamos ao Senhor. Quando você louva a Deus em Cristo, você volta para casa, você volta para a sua pátria, você entra na própria presença do Deus vivo e verdadeiro. E como nós veremos no restante aqui da carta, quando os seguidores cansados de Cristo começam a louvar a Deus por causa da bênção que Ele é, Ele nos encoraja a viver uma vida
de conformidade com a bênção que Ele nos dá. Por isso, nesta noite, meus irmãos, eu quero pensar com você sobre inspiração e sobre esperança, nesses pequenos versículos aqui do apóstolo Pedro. Pedro continua a carta dizendo assim, na parte B do versículo 3, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa próxima frase pretende mover as afeições dos leitores para alturas ascendentes, levando-os a momentos de transcendentalidade. Com as palavras, Ele nos fez nascer de novo para uma viva esperança, Pedro se eleva acima de todas as circunstâncias difíceis da vida. É como se no versículo 3, Pedro estivesse voando a uma altitude de 30 mil pés de altura e encorajando aqueles que estavam ainda no chão a voarem com ele. Pedro nos lembra que nossa capacidade de chegar em segurança ao lar de Deus não está enraizada em nós, no nosso braço, na nossa força, na nossa determinação, mas Pedro nos lembra que essa segurança da chegada ao Pai está enraizada na misericórdia de Deus e fundamentada em uma grande verdade, que nascemos de novo para uma viva esperança através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O remédio para a saudade da humanidade, o remédio para a saudade da nossa alma, o remédio para aquela insaciedade do nosso coração com as coisas deste mundo é encontrada apenas na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, o eleito e escolhido por Deus, que voluntariamente deixa a sua casa, desce a essa existência, ao exílio, à nossa Babilônia, para morrer por nós, mas também para ressuscitar e voltar ao lar, à destra direita de Deus Pai. É através da ressurreição dos mortos e sua ascensão aos céus que nós, que escolhemos seu nome como nosso, nascemos de novo para uma viva esperança. A ideia de encontrar a cura para a sua alma espiritualmente saudosa na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos pode ser um pensamento totalmente novo para você nessas circunstâncias. Você sentiu a saudade da alma que acompanha todas as pessoas, essa insaciedade das coisas desta terra. Você sentiu que nasceu para um propósito maior, que você nasceu para um outro lugar, mas não tem certeza que descobrirá essas coisas neste mundo. Pedro pede que você considere Jesus e a sua ressurreição. Será que ele suportou voluntariamente o peso da sua separação com o Pai Celestial, sua saudade na cruz? Neste caso, a esperança é abundante. Você vê o que Pedro fez com poucos versículos? Ele muda seus leitores da saudade do exílio para uma esperança na herança eterna que lhes é garantida. E ele fez isso pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ao mostrar a atividade de Deus no passado, ele ajudou seus primeiros leitores a recuperar a esperança para o futuro, levando pessoas que estavam longe de casa para a casa do Pai. Como será a viva esperança com a qual nascemos de novo? O versículo 4 vai dizer assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Nossa esperança consiste numa herança, que está sendo guardada nos céus. Evidentemente, Pedro acha difícil encontrar palavras que façam justiça ao capturar a grandeza dessa herança futura. Ao descrevê-la, ele não pode fazer nada melhor que usar 3 palavras que nos dizem o que ela não é. Ela é imperecível, ela é imaculada e ela não desvanece. Essas 3 palavras são apresentadas a título de contraste, para nos ajudar a entender a magnitude da nossa herança. Essas palavras não são meramente sinônimos. Pedro não é um pregador de longa data, ele não era um exímio pregador, que se apega a termos idênticos e os empilha em cima de um do outro para criar um efeito retórico, como o apóstolo Paulo muitas vezes faz.
Antes, cada palavra que Pedro escolheu tem um significado próprio, um significado distinto, e cada uma delas foi especialmente escolhida pelo apóstolo para estar nesse texto. Além disso, cada uma delas vem com um propósito bem diferenciado. Imperecível, no original, vai significar não pode ser destruído. Imaculado, no original, significa não poluído. E aquele que não desvanece significa não sujeito à deteriorização. Essa é a maneira como Pedro descreve a herança de todo aquele que é eleito do Pai. Ele não pode nos dizer muito sobre como será, mas mesmo assim ele nos ajuda revelando como não será. A primeira coisa que fica bem clara é que essa herança que nos dá, que é fruto dessa viva esperança, ela é imperecível. Dada a aparente transitoriedade da condição humana e a aparente permanência da criação, é bom lembrar que sobreviveremos a tudo isso, que sobreviveremos a tudo que nos acontecer, em um lugar que nunca será destruído. E existe um poeta muito belo, americano, chamado Robert Lewis. Ele vai dizer, quando as estrelas forem, quando elas brilharem sobre as montanhas, quando as estrelas brilham sobre o mar, quando as estrelas olham para o Deus poderoso, as estrelas olham para mim, as estrelas durarão 1 milhão de anos, 1 milhão de anos e um dia, mas Deus e eu viveremos juntos pela eternidade. Não haverá nada neste mundo que possa impedir de você viver indefinidamente, ou seja, eternamente, a relação com Deus, pois ela é imperecível. Ela não é só imperecível, ela também é imaculada. Ou seja, do nosso ponto de vista, é difícil imaginar um mundo que não seja contaminado pelo pecado, um mundo sem bloqueios ou alarmes, cidades onde as chaves seriam desnecessárias, pois o roubo será obsoleto. Um mundo onde toda mulher pode dormir sem medo, onde todo homem é honrado e toda criança é estimada. Um mundo sem prisões, um mundo que não haverá necessidade de polícia, um mundo sem pecado, absolutamente nenhum. Ao falar do próximo mundo, aquele que está por vir, Pedro diz que ele será sem manchas. Não será moralmente comprometido ou poluído pecaminosamente. Isso nunca será contaminado. Será diferente de tudo que nós conhecemos. O mundo atual está caído e está contaminado. Os nossos corações, eles são corruptos, eles são enganosos. Nossas mãos estão manchadas com a tinta indelével do orgulho. Em certa medida, somos como Macbeth de Shakespeare. Na cena clássica lá do conto de Shakespeare, na meia-noite, a Lady Macbeth, assassina, é descoberta pelo médico e pela mulher em espera. Os dois estavam parados na sombra, na esperança de observar a Lady Macbeth sonambulando e conversando no meio da noite. E na terceira noite, suas esperanças são realizadas. Lady Macbeth entra e uma mulher que está esperando sussurra ao médico assim: você vê, aqui vem ela. Esta é a sua própria aparência, e na minha vida profundamente adormecido. Obedeça a ela, fique perto. Diz o médico: veja, os olhos dela estão abertos. A mulher: sim, mas o senso deles está fechado. O médico diz: o que ela faz agora? Olha como ela esfrega as mãos. Diz a mulher: é uma ação habitual com ela parecer lavar as mãos. Eu a conheço continuar nisso daqui a 15 minutos. Lady Macbeth, mas aqui está o lugar. Vou anotar o que vem dela para satisfazer minha lembrança com mais força. Lady Macbeth diz assim: fora, lugar maldito, fora eu digo, o inferno é escuro. Meu Deus, quem precisaria que o velho tivesse tanto sangue nele? Diz o doutor: ela agora vai para a cama? E a mulher diz: diretamente. O médico: sussurros sujos estão no exterior. Ações não naturais geram problemas não naturais. Mentes infectadas com seus travesseiros surdos revelam seus segredos. O nosso coração, ele revela os segredos da nossa pecaminosidade. Essa é a contaminação que nosso mundo conhece. Nós sabemos tudo muito bem. Em uma época de existencialismo,
Vemos em que as pessoas confiam mais nas suas experiências e nas suas sensações do que na palavra do Senhor. Em contraste, Pedro nos diz que a nossa esperança, ela é diferente do mundo em que vivemos. É diferente do mundo que conhecemos. No livro de Apocalipse temos um vislumbre do porquê disso e como isso pode ser verdade. Porque lá em Apocalipse 5 é mostrada a visão de João do nosso futuro lar. E João ele chora pela indignidade universal da humanidade, mas então finalmente se apresenta não outro senão o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus que vem em socorro de um mundo poluído, contaminado e indigno. Ele sozinho é puro, seu personagem sozinho é impecável e sem mancha. Jesus é o Imaculado. Somente por meio dele somos capazes de entrar na presença de Deus e receber uma herança tão gloriosa quanto o seu próprio portador, Jesus Cristo, o Imaculado. Mas essa herança também é imarcessível. Pedro, a seguir, demonstra como a nossa herança ela é infindável, aquilo que não está sujeito a nenhum desbotamento ou deteriorização. Tendo chegado à meia-idade, as pessoas aprendem que o corpo humano começa a desaparecer. Atualmente, muitos relatam como tem descido a ladeira e o estado decadente de seus corpos. A gravidade assume o controle, a pele não está tão esticada como deveria estar, e é inevitável a descida à terra de onde veio, está visivelmente em andamento. Por outro lado, a herança para a qual os cristãos dizem estar se movendo é considerada infindável, indeteriorável. Nunca estará sujeito a essa deteriorização do mundo. Como disse o poeta, mal acabamos de nascer e começamos a morrer. Por isso é uma ótima notícia para as pessoas que estão longe de casa. Quando o nosso próprio corpo, que já expirou há muito tempo, estiver reunido com Cristo, naquele dia final, no novo céu e nova terra, seremos incorruptíveis para sempre, restaurados, novos, completos. Esta é a herança que espera todos os que estão em Cristo Jesus. E não somente isso. Pedro fecha o seu olhar para o futuro da salvação, assegurando-nos que o que Deus prometeu permanece seguro. Veja o versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Disse que essa herança é mantida nos céus para nós, mesmo quando estamos sendo guardados pela fé por uma salvação que será revelada no último tempo. Isso soa maravilhoso demais, porque essa grande promessa está sendo mantida para nós no poder eterno de Deus Pai, e tudo isso será revelado em sua plenitude no último dia, no dia do nosso Salvador. Você pode imaginar o efeito dessas palavras nos leitores de Pedro que estavam dispersos, perseguidos. As pequenas e dispersas reuniões dominicais de cristãos, no que é hoje o norte da Turquia, nos dias atuais e em outros lugares, era um lugar espiritualmente cansado. Através da pregação do Evangelho, eles passaram a conhecer o favor de Deus, mas já há algum tempo eles achavam difícil continuar assim. Eles estavam cheios de uma sensação de que talvez Deus tivesse esquecido deles. Eles estavam em meio à saudade. E conhecendo o desânimo deles, o apóstolo Pedro escreve sobre a sua salvação futura. Ele provê combustível para a sua esperança. Nesses primeiros 5 versículos, ele os pôs de pé e disse o que eles precisavam fazer. Eles precisavam se levantar e glorificar a Deus. Eles precisavam puxar novamente a âncora da esperança viva da sua vida, que é a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Eles precisavam ser lembrados de que a esperança que receberão é tão extraordinária que não há palavras para descrevê-la, que é a herança do Senhor. Pedro só pode dizer a eles que nunca será destruído, nunca será poluída, nunca será sujeito à decadência. Por fim, Pedro afirma que esse grande futuro nos é guardado pelo poder de Deus. Veja novamente o versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nosso Pai Celestial, que o seu nome seja abençoado, que seja glorificado. A herança que Ele planejou para nós nos surpreende. Ajuda-nos, mesmo em tempos difíceis, antes de recebê-lo.
É no Espírito do Senhor e no poder da ressurreição de Jesus, dentre os mortos, que depositamos a nossa esperança. Meu irmão, onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua fé? Estamos num mundo que não é para nós. Estamos vivendo coisas que não eram para ser vividas. Estamos numa realidade que não era para ser a realidade. Mas aprove ao Senhor que passássemos por isso, para que confiássemos nele, para que tivéssemos essa esperança viva que cresce em nosso coração mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Isso tem que lhe conduzir a este mundo. Isso lhe tem que conduzir à fé. Quando o temor bater o seu coração, quando o desespero começar a se avizinhar-se, lembre-se da esperança que você tem em Cristo Jesus e chame o seu coração a louvar ao Senhor, a dizer como Ele é bendito, como Ele é abençoado, porque Ele nos dá essa esperança. Viva esta realidade, mas com os olhos na eternidade, aonde o que é nosso, planejado por Deus, é guardado para nós, na presença de Deus, por Ele mesmo. E no último dia Ele vai nos entregar isto. Não se desespere nesta realidade. Não se desespere com o que acontece, mas tenha uma viva esperança. Porque segundo a misericórdia do Pai, Ele nos regenerou, Ele nos fez novamente. Não para que vivêssemos em cantos, chorando e esquecendo-se de quem Ele é, mas para que vivêssemos uma esperança que nos dá a certeza do amanhã. Que o nosso Deus seja louvado mesmo em tempos difíceis. E que você descanse no Senhor. Aplique isso na sua vida, que isso não seja apenas um discurso. Que você lembre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele tem guardado para você. Que essa esperança mova o seu dia a dia e que você descanse no Senhor. Oremos. Pai eterno, nós agradecemos a Ti porque Tu és bom, porque a Tua esperança se move em nosso coração. Ajude-nos, pois, ó Deus, a viver esta esperança, para a honra e glória do Teu nome. E que todos que estão em casa ouvindo esta mensagem sejam, Pai, lembrados que Tu és louvável, que Tu és honrável, que Tu és bendito, porque Tu és o nosso Deus. Bendito seja, pois, o Teu nome, ó Senhor, e que nós descansemos nessa esperança. Assim oramos em Cristo. Amém. Convido a você a se colocar de pé. Nós vamos juntos recitar o credo apostólico e após eu quero orar com você, por você e ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Receba a bênção do Senhor. Deus bendito, eu levanto as mãos para ministrar na vida do teu povo, esse povo a quem o Senhor separou como seu, esse povo, ó Deus, a quem o Senhor ama, esse povo, ó Deus, que é eleito, que é de propriedade exclusiva tua. Esse povo, ó Deus, que tem o chamado, ó Deus, para proclamar as virtudes do Senhor, as boas novas, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, sobre este povo, eu ministro a tua bênção, clamando, ó Deus, a ti, que dê a eles, ó Deus, uma semana de bênçãos, de vitórias,
guardando, ó Deus, e protegendo a cada lar. Peço, ó Deus, ao Senhor que dê ordens aos teus anjos, para estarem, ó Deus, à volta, ó Deus, dos nossos lares, guardando, ó Deus, os nossos, guardando, Senhor, os nossos familiares. Ó Deus bendito, sobre o teu povo é que eu ministro a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o teu povo aqui, sobre todo o teu povo espalhado por esta terra, agora e para sempre. Amém, Senhor. Queremos convidar você para participar conosco das nossas reuniões de oração, sempre às 7 da manhã e também às 8 da noite. Nós nos reunimos na plataforma Zoom e disponibilizamos o link em todos os grupos da igreja. Venha participar, venha orar conosco. Também nossa escola dominical, às 9h30 da manhã, onde estudamos a palavra do Senhor. Nesta mesma plataforma, também nos grupos da igreja, disponibilizamos os links para todos. Convidamos você também a participar conosco do culto de domingo, a qual nós transmitimos via YouTube, a qual também nós disponibilizamos o link, também logo após o almoço de domingo, para que você possa aí do seu lar, junto com a sua família, adorar o Senhor conosco. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana ricamente abençoada. Fiquem em casa. Saem se for de suma necessidade. Saindo, use máscara de uma forma correta. Esteja preocupado com a higiene do seu corpo, com a higiene da sua casa. E continue orando, continue intercedendo ao Senhor, para que nós possamos vencer, atravessar esse momento tão difícil na nossa vida. Deus abençoe a todos, fiquem em paz.